Pulféria Shereminov, eu tenho 50 e poucos anos. Eu nasci aqui em Paraná, Ponta Grossa. Eu nasci aqui em Santa Cruz, Colônia Santa Cruz, número 3, que é também chamada Colônia dos Russos. Meu pai é chamado Potap, a minha mãe é Fiona. Ele sempre vivia no campo. E o meu pai, ele sempre contava que ele caçava lá, caçava para vender. No campo eles plantavam tudo para eles, né? Para comer. Acho que é assim, né? É como sempre, até hoje nós vivemos no campo. Comida, minha mãe, ela acho que fazia comida que eles trouxeram lá do Rússia, né? Fazia, mas também adaptava no qual país que eles moravam também, né? Porque como lá nos Estados Unidos ela fazia as coisas que tinha lá, e como aqui no Brasil também mas a mãe fazia mais a coisa russo, né? Que até eu nem sei o que é, acho que é o sopa deles, que eu não sei, porque tem muita coisas que já é. Por exemplo, as capelete, essa aqui é coisa do China, não é lá da Rússia não, né? Eu acho que sim, né? O italiano, mas não. Mas a minha mãe acho que aprendeu lá na China para fazer esses capelete. Capelete ou ravioli, que eles chamam, eu não sei. Meu pai saiu, imigrou daqui para os Estados Unidos porque como era muito fraco aqui, o que ele plantava ele não conseguia vender. Então acho que por causa disso que ele foi lá para fazer dinheiro, né? Mas ele nunca gostava de lá, ele gostava mais aqui o Brasil por causa que é mais calmo e voltou para cá. Aqui ele plantava arroz, como eu lembro ele sempre falava. E acho que só arroz que eles plantavam, coisas assim, porque naquele tempo ainda não tinha plantações de soja como agora, né? Soja, milho. Pode ser que eles plantavam milho para eles, né? Mas assim, para vender, eu não lembro. A única coisa que eu lembro ele falando sempre, ele vendia arroz, daí ele tinha aquele negócio para tirar, né? Aí para fazer arroz ele vendia, isso que ele fazia aqui no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos ele trabalhava fora, né? Ele não plantava nada, ele trabalhava para os outros. Meu pai, ele voltou, ele comprou a terra aqui e voltou. Voltou no mesmo lugar onde ele morava, né? E comprou nessa colônia Santa Cruz de novo. Aí ele começou a plantar soja, né? Ele alugava, plantava aqui na colônia e alugava. Aí plantação até agora o meu irmão que mora lá em Bolívia, ele faz plantação de soja e como eu alugo também para plantar soja. Nós ajudava, nós tinha vaca, tirava leite, fazia queijo, fazia o requeijão a minha mãe e vendia também. E depois eu comecei a mudar para o bordado. Daí eu comecei, depois até eu também tirava um pouco, mas larguei, agora eu lido só com bordado. Eu não tenho tempo para lidar com animais. Como você está vendo, eu não tenho nem a vaca, nem a galinha, nem cachorro, nem gato, não tem nada. E moro aqui na chácara. Eu não tenho tempo, daí eu fico só fazendo bordado, criando, montando. Esse é o meu trabalho. Essa técnica, ela veio de China, mas só que de China era um ponto bem altona, tipo para fazer tapete. E os russos essa que eu nem sei, eu preciso perguntar a alguém quem que aperfeiçoou e fez eles bem baixinhos. E daí e ela começou daqui. E agora tem um monte de gente que conhece. Até lá na Austrália tem uma russa que faz isso e vende. E aqui eu sei que tem um monte de mulheres que sabem bordar muito bem.
Mas eu lembro a minha mãe lá nos Estados Unidos, ela me ensinava. Ela me ensinava a bordar ponto russo, ponto cruz, ponto russo e costurar. Então, a primeira coisa que você faz, você monta o desenho que você quer fazer. Nem que se for letras, né, na toalha, você monta as letras do nome e daí monta as cores, tons, daí começa a bordar. Igual como rosas também, você monta o desenho do jeito que você quer e monta os tons e começa de bordar. Esse que é o meu trabalho, porque eu faço bastante, eu monto para as outras, né? Tem uns que sabem bordar, mas elas não sabem como montar o desenho e como montar os tons, como para fazer tom sobre tom. Esse que é muito importante no ponto russo. Eu sempre falo para todos, para aprender a fazer ele é fácil, mas você tem que saber montar aonde para colocar os tons, igual como a pintura. Pintura eu também sei, mas eu não lido muito com ela, lido mais com o ponto russo. Tem uns clientes que o que eles pedem, né? Por exemplo, ela quer um tipo letra C ou ela quer um tipo rosa C, e daí eu monto para ela, assim que eu decido. Mas às vezes você monta um que não sai bonito, você tem que montar de novo, daí até chegar bem perfeito. E os tons também, você fica lá testando. Daí você testa, não fica bonito, você testa de novo até chegar no ponto que eu quero. Às vezes o meu equipe, que ela sempre me chama que é chato, mas eu faço bem do jeito que é, senão eu não aceito. Eu vendia assim, né? Os meus clientes, a maioria eram os russos mesmos, né? Mas depois eu entrei no Facebook e eu admirei quantos sabia e quantos queria. Daí é assim que elas me acham, pelo Facebook, pelo social media. Eu nem pensei que eu ia ter tantos querendo esse trabalho. Mas tem bastante pessoas aqui no Brasil que sabem fazer. Elas bordam, mas o mais que elas bordam, letras. As rosas são o meu. Eu que faço as rosas mais. Acho que eu dava bem com meu pai e com minha mãe. Na verdade, meu pai, que eu que cuidava ele até ele morrer, né? Minha mãe, não, ela foi lá para Bolívia, daí eu fui lá só depois do enterro, eu não consegui nem chegar para o enterro dela. Porque tinha um problema aqui que fecharam todas as divisas, daí eu não consegui sair só na outra dia. Por exemplo, dirigir, eu aprendi com meu pai. É ele que me ensinou, eu que entendi com ele. Eu lembro bem. Essa que e costurar e bordar é tudo com minha mãe. Que eu lembro bem que a minha mãe comprava o tecido bonito e fazia os vestidos para mim. Essa que eu lembro bem. Mudou bastante coisa, como por exemplo meu pai e minha mãe, eles não compravam nada de pronto, eles faziam todo em casa. E nós já não, nós já compramos pão pronto, coisas assim. Essa mudou. Mas tem alguns ainda não fazem. Então nós somos já mais 10. Meu pai não, eles faziam tudo em casa, não tinha nada comprado. Falo com meus filhos em russo. E eles também falam em russo também. Para não perder, né? Eu gosto do meu trabalho, eu gosto do lugar onde eu moro. Aqui não tem neve. Eu não gosto do frio.
Meu nome é Heinz Egon Philipsen. Nasci na colônia Vitimarsum, município de Palmeira, em 3 de outubro de 1955. Os meus antepassados saíram da Polônia, Prússia na época, sob o domínio prussiano, e foram para a Rússia a convite da Catarina II para serem agricultores, para colonizar as regiões no sul da Ucrânia. Em 1914, Primeira Guerra Mundial, no final dela, em 1917, começou o comunismo dentro da Rússia, um processo bem traumático, principalmente para colonos e que eram donos de terra. Então tudo foi estatizado, a cultura praticamente eliminada, a parte das igrejas, e isso levou a uma situação bem complicada. Então quem podia sair na época da Rússia, saía até a Rússia fechar todas as fronteiras, chamado de Cortina de Ferro, e em 1929, alguns grupos descobriram que havia uma possibilidade de sair. Então eles migraram das suas comunidades no interior da Rússia, da Ucrânia ou da Sibéria, para Moscou, e conseguiu um grupo pequeno, através da Alemanha, de contatos internacionais, saírem. Entre eles estavam os meus avós. Conseguiram, com contatos na época de Getúlio Vargas, vir para o Brasil. Através de uma colonizadora alemã chamada Hansa ou Hanseática, que havia áreas em Santa Catarina, conseguiram montar um assentamento na Serra Catarinense. Então eles tiveram que entrar no meio do mato, plantando mandioca, plantando milho, na base da enxada, de uma forma bem simples. Uma dificuldade bastante grande para aquilo que eles estavam acostumados lá. Então a dificuldade de Santa Catarina levou eles a primeiro se estruturarem, mas em 15, 20 anos já começaram a migrar. Um grupo foi em 1949 para o Rio Grande do Sul, divisa do Uruguai, e lá plantaram trigo como faziam na Rússia, uma região que o trigo vai relativamente bem. Outro grupo, em 1951, dissolveu a comunidade em Santa Catarina, então dissolveram totalmente, e compraram a fazenda Cancela, da família Glasser, de Curitiba, nos Campos Gerais. E foi lá que eu nasci. A tentativa de uma nova colonização saindo de Santa Catarina começou procurando alternativas. Primeiro com os governos Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, vendo se não tinha algum projeto de colonização, né? Um assentamento, alguma coisa assim. E pelos governos não tinha nada nesse sentido. Hoje teríamos o assentamento dos sem terras, algumas coisas idênticas, mas na época não tinha. Mas alguns políticos descobriram isso, e entre eles o senador Roberto Glasser, na época. Deve ter sido senador na época dos anos 40. Na época era nomeado, não era idêntico a hoje. E ele tinha essas áreas em Palmeira, município de Palmeira, e ele ofereceu: não querem comprar essa fazenda? E foram dar uma olhada, gostaram da fazenda, porque não tinha os morros que nem em Santa Catarina. Quando se ficava no alto, você via assim os campos. Se tivesse na época feito análise de solo, nunca teriam ido para aquele lugar. São as terras mais fracas do Paraná, com muita acidez, a floração de rocha, muitos banhados, mas eles achavam: opa, terra preta, idêntico à Rússia, vamos para lá. Compraram a fazenda, em torno de 120 famílias, formaram a cooperativa Vitimarsum, produtos Cancela hoje, e se instalaram. Tiveram suas dificuldades, porque muita gente disse: não, nessas áreas aí vocês vão morrer de fome, como é que vão produzir? Não tinha fazendas que tinham alta produção. E conseguiram produzir dessa forma, com cooperativa, melhorando o solo, e hoje nós temos a colônia Vitimarsum, que é relativamente bem desenvolvida dentro da região dos Campos Gerais. A nossa cooperativa beneficia leite. Então, desde o início da colônia Vitimarsum, já que a agricultura não dava tão certo nos solos ruins, mas a produção de gado dava, então, leite. Eu nasci na colônia Vitimarsum, meus pais depois mudaram para Curitiba. Morei um tantinho na região do Portão, parte da infância. Mas a minha infância
ela era dentro do contexto familiar. Meus pais tinham uns cavalos, tinham vacas, um tratorzinho com rodas dianteiras na frente. E eu lembro algumas coisas, inclusive de antes dos 3 anos de idade. Então a casa, como ela era construída, né, é uma casa e estábulo junto, que é um sistema que vem ainda da Rússia, onde tinha neve. Então eles não tinham como tratar os animais longe da casa. E esse sistema ainda veio um pouco junto. Então a nossa casa, ela era construída, o estábulo embaixo e a casa em cima. Eu lembro como eu ficava no pátio comendo terra, né? Que hoje seria um absurdo, né? Então meus pais ainda comentam que eu comia aquela terra vermelha como piá pequeno. Meu avô era bem interessante. Eu não lembro dele como ele era. Ele tinha 1,90 m de altura, mas ele já no início, na colônia Vitimarsum, ele transportava leite na época em carroças e ele não se cuidava muito na parte física. Então vinha uma chuva, ele molhava, a avó reclamava, cuidado, você vai ficar doente. E ele, não, mas eu estou molhado, vou cortar o verde para as vacas. E ele pegou reumatismo e artrite. E essa artrite reumática levou com que ele ficasse com os tendões todos encurtados e ele ficou bem curvado e mal conseguia andar. Então ele mesmo construiu, junto com os filhos dele, meu pai e meus tios, uma cadeira de rodas e eu conheci ele só em cadeira de rodas. Ele viveu 18 anos em cadeira de rodas. E ele fazia toda a escrituração de uma oficina mecânica que meu pai e meus tios tinham na João Bética, aqui em Curitiba. E quando tinha gente levando caminhões para a oficina, ele contava histórias da Rússia. Então eu, como rapaz pequeno, sentava do lado do meu avô ouvindo as histórias da Rússia. É muito interessante. E ele gostava de contar, porque ele tinha tempo para isso, né? A minha avó, ela foi parteira em Santa Catarina, tinha bastante partos a fazer e ela cuidava disso dentro da comunidade menonita. Era uma criança para nascer, então minha avó ia lá. E ela também tinha a habilidade de fazer massagem, ou consertar um quebrado, ou um deslocamento. E minha avó, eu sempre lembro, vindo gente na casa dela, e ela fazendo massagem, ou tinha um joelho destroncado, um pé destroncado, uma mão, alguma coisa. E como o pessoal trabalhava fisicamente bem mais pesado do que hoje, isso acontecia muito. Então ela tinha essa habilidade, além de parteira, de fazer, consertar as pessoas, vamos dizer assim, na massagista, né? Fisioterapia seria hoje. Então é bem interessante essa parte, né? Então eu lembro dos 2 avós do lado Philipsen. Do lado da minha mãe, Kasdorf, o meu avô, ele poderia ter estudado como engenheiro. Ele, na época, na colônia Vitimarsum, ele fez todo o planejamento das estradas, né? Onde é que corre a água, onde tem que fazer um manilhamento. Então, todo esse planejamento ele fez e também a divisão da colônia Vitimarsum em glebas, em lotes para cada família. Lembro do meu avô sempre andando de carro, quando chovia, ver onde é que está correndo água na estrada. Então ele tinha essa habilidade prática de cuidar e de fazer construções também. Bem interessante esse lado do avô Kasdorf. Eles tinham uma chácara com produção de leite, né? Então do lado da minha mãe. Então a minha intenção sempre era a área agrícola. Quando casei com uma enfermeira, né? E ela não estava tão interessada na agricultura, mas a gente casou e nós começamos arrendando uma chácara comprando algumas vacas. Quando nós estávamos 1 mês casados, bateu um raio, matou 2 vacas. Tá. Tinha 5, com 3 não dava para manter uma futura família ou a esposa. Recebi uma proposta pela cooperativa para trabalhar no supermercado. Tá bom, então assumi o supermercado e fui trabalhar no supermercado. Em casa tirava leite das vaquinhas de manhã, no início à mão, corria para o mercado e fazia toda a parte de compra dos insumos, o cálculo de preços, de margens de lucros, impostos, tudo aquilo que um gerente de mercado faz.
gerenciando a... Mas era muita gente lá comprando e eu queria voltar para as vacas. E aí consegui um financiamento pelo Banco Brasil, comprei mais 10 vacas, uma ordenhadeira e voltei totalmente para a atividade agrícola e deixei da gerência do mercado. Aí a cooperativa conseguiu fazer um projeto para assentar novos agricultores. Nós nos inscrevemos e conseguimos adquirir uma área. Novamente, continuamos com leite, com vacas. E um dia chegamos assim à conclusão, mas vaca fede, dá coice, aquele bicho não é tão fácil de lidar. Vamos começar a plantar. E eu comecei a adquirir maquinário, alguns financiados, e fomos mais para a agricultura. Chegamos a plantar 500 hectares, comprar um caminhão, comprar uma colheitadeira, 2 tratores, plantar para os vizinhos e plantar para si mesmo. Então a agricultura era bem mais interessante do que vaca, né? Mas a terra era fraca. Aí nós resolvemos, vamos construir uma granja de frango. Construímos uma granja de frango, o esterco como adubo melhora o solo e com isso a gente faz uma ligação entre as duas atividades. Frango e o esterco para a terra e plantar. Chegamos a plantar 12 mil pés de morango, vender morango, árvores frutíferas, então diversas atividades nessa área.